Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, na aula passada a gente fez uma pequena revisão da distribuição eletrônica, né? E a distribuição de elétrons em orbitais, tudo bem? Só para fazer uma breve revisão dos assuntos que a gente viu no começo do ano, beleza? Esses assuntos, não, essa revisão que eu fiz vai ser de importância para que a gente consiga entender agora o processo de hibridização de orbitais no carbono especificamente, tá? É claro que vocês já viram com o professor Cícero hibridização de vários átomos, né? Aqui para a orgânica, por enquanto, eu quero me restringir só ao átomo de carbono, tá, galera? Então, vocês já viram de inúmeros átomos, mas eu vou reforçar a ideia aqui de hibridização do átomo de carbono, tá? Só relembrando a definição do que é hibridização de orbitais, hibridizar significa misturar, tudo bem? Então, quando eu falar hibridização de orbitais, eu vou pegar dois orbitais diferentes, tudo bem? Tipo um S e um P, né? Da mesma camada, tipo da camada 2 ou da camada 3, e eu vou misturá-los, formando um novo orbital, né? Que a gente chama de orbital híbrido, tudo bem? Então a definição é a mistura de orbitais, né? E esses orbitais serão semi-preenchidos, tá? Terá só um elétron em cada orbital. Lembre que cada orbital ali cabem dois, né? No máximo, e aí eu só vou ter um, vai ser um orbital semi-preenchido, tá? Vamos fazer isso aqui que vocês vão entender melhor, olha só. A distribuição eletrônica do carbono é 1s2, 2s2, 2p2, tudo bem? Nós temos aqui 6 elétrons, né? E aí como é que vai ficar a distribuição eletrônica em orbitais? Ora, a distribuição eletrônica em orbitais, né? Lembra que o S é apenas uma casinha, né? Aqui nós teremos 2 elétrons, né? Com espinhos opostos, né? Elétrons emparelhados. Aqui nós teremos mais 2 elétrons, né? E aqui, lembra que eu tenho 6 casinhas, né? Desculpa, 6 casinhas não, né? Então nós temos 3 casinhas, né? Nós temos aqui apenas 2 elétrons, né? Para distribuir. Então, nós temos aqui 2 elétrons. Tudo bem? Então, como é que vai surgir o processo de hibridização? Bem, a hibridização ela pode ser de dois tipos, né? Uma hibridização que a gente fala com ativação, ou uma hibridização sem ativação. Uma hibridização com ativação, que vai ser o caso do carbono especificamente, é quando você excita um elétron de um orbital para o outro. Tudo bem? Mas por que isso vai acontecer? Galera, olha só. O carbono, como a gente já bem sabe, né? Que a gente viu na nossa aula passada de orgânica, ele é tetravalente. Né? O que significa isso? Significa que o carbono faz 4 ligações. Tudo bem? Então, o carbono tem que fazer 4 ligações, não 3, não 5. Ele faz 4. E aí, só relembrando, né? Quando você tem uma ligação covalente, né? O que acontece? Vem um elétron de um átomo, né? No caso vai ser um elétron do carbono, e vem um outro elétron do outro átomo. E eles se juntam e eles compartilham, tudo bem? Então, para que ocorra essa ligação covalente, é necessário que você tenha aqui um orbital semi-preenchido, tudo bem? Então, na hora que esse cara aqui fizer uma ligação covalente, o outro elétron do outro átomo vem aqui e preenche ele. Tudo bem? Eu não tenho como fazer ligação se o meu orbital estiver completamente preenchido. Eu não tenho como colocar um terceiro elétron aqui. Tudo bem? E da mesma forma, eu não tenho como colocar um elétron sozinho aqui em um orbital proveniente de outro átomo. Tudo bem? Não existe isso. Eu só tenho como fazer uma ligação aqui quando tiver orbitais que são semi-preenchidos. Tá, professor, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso, galera, porque se a gente for por essa lógica, né, o carbono só faria 2 ligações. Né? Acaba que o número de orbitais que você tem semi-preenchidos é o número de ligações que um átomo vai fazer. Só que se for pela essa lógica, ele só faz 2. Só que a gente sabe que o carbono não faz 2 ligações, né? O carbono ele faz 4 ligações. Então o que vai acontecer aqui? Observe, esse elétron aqui, ele vai ser passado para esse orbital aqui que está vazio, né? E aí, após a excitação eletrônica dele ter saído do S para o P, eu vou formar aqui novos orbitais, né? Vou ter esse orbital aqui, que eu vou olhar só para esses caras aqui, tá? Só para o 2. Do S, que vai ficar com um elétron, né? E meu P, né? Que nós temos aqui 3 casinhas, vai ficar com um elétron em cada. Tudo bem? Então agora é possível fazer o quê? É possível fazer 4 ligações. Por quê? Porque eu tenho 4 casinhas semi-preenchidas, né? 4 orbitais semi-preenchidos. E aí os elétrons que vêm dos outros átomos faz o quê? Vem aqui e preenche isso. E eu faço 4 ligações. Ah, professor, isso é hibridização? Não, galera, isso não é hibridização.
A hibridização é mistura, o que eu fiz aqui é uma excitação, uma ativação, tudo bem? Então a hibridização vai ocorrer aqui. Lembre-se que aqui eu tenho um orbital S e aqui eu tenho um orbital P, mas lembre-se que o orbital P ele é formado por orbitais menores, né? O orbital PX, PY e PZ. Tudo bem? Então o orbital P maior é formado por 3 orbitais P menores, tá? E o que vai acontecer aqui? A partir daqui, eu consigo abrir 3 possibilidades. Eu consigo abrir 3 possibilidades aqui. Primeira possibilidade. Um orbital S, né? Deixa eu pegar aqui. Um orbital S, ele pode interagir e pode se misturar com esses 3 orbitais P's. Tudo bem? Então um S se mistura com os 3 P's. Então eu vou dar origem a um orbital híbrido que a gente vai chamar de sp3. Por que sp3? Porque um orbital híbrido, um orbital S interage com os 3 orbitais P's aqui. Eu formo um orbital sp3. Beleza? E eu vou ter um carbono com hibridização sp3 que eu já vou mostrar para vocês como é que vocês vão identificar, beleza? A segunda possibilidade é quando o S interage apenas com 2 orbitais P's. E o que acontece? Eu vou formar um orbital híbrido chamado de sp2. Tudo bem? Ah, professor, e a próxima? É possível que um orbital S interaja apenas com um orbital P. E eu vou formar um orbital híbrido sp. Tudo bem? E o que vai acontecer então? Como é que eu vou identificar isso? Galera, é necessário que vocês saibam já as características de cada hibridização, né? Ou as características de cada carbono com essa hibridização, tá? Então, olha só, com relação a um carbono com hibridização sp3, ele vai ser tetraédrico, né? Então, vai ser tetraédrico, né? Ele vai ter um ângulo entre as suas ligações de 109 graus e ele vai fazer 4 ligações simples. Tudo bem? Próximo, sp2. O sp2 ele vai ter uma geometria trigonal plana. Ele vai ter um ângulo entre as ligações do carbono de 120 graus e ele vai fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. Tudo bem? E o SP? O SP ele vai ter uma geometria linear. O ângulo entre as suas ligações é de 180 graus. E aí você tem 2 possibilidades. Ou o carbono faz 2 ligações duplas, né? Ou uma ligação simples, né? Mais uma ligação tripla, tá? Para você reconhecer a hibridização de um determinado carbono, que é isso que vai ser cobrado para você em provas no geral, né? O jeito mais fácil de você conseguir identificar é pela ligação. Então, se você tiver um determinado carbono, que eu vou desenhar ele aqui do lado, né? Tiver um determinado carbono com essa cara aqui, ó, fazendo essas 4 ligações simples aqui, ele é um carbono com hibridização sp3. A hibridização sp3 faz com que ele fique dessa forma. E aqui o carbono ele vai ter essa cara aqui, ó, com uma ligação dupla e 2 ligações simples. E aqui embaixo, aí você pode ter de 2 formas. Ou você pode ter o carbono com 2 ligações duplas, ou você pode ter um carbono com uma ligação simples e uma ligação tripla. Tudo bem? Então essa aqui é a cara da hibridização de cada carbono. Beleza? Como isso é cobrado de vocês, galera? Isso aqui é cobrado de vocês de forma a identificar em uma estrutura maior, em uma molécula maior, isso a gente vai fazer, né, a hibridização de cada carbono especificamente. E aí o jeito mais fácil de identificar a hibridização de cada carbono é pelo tipo de ligação que ele está fazendo. Porque visualmente é mais fácil. Entende? Ah, professor, é necessário que eu saiba essas outras características como geometria e ângulo de ligação? Sim, especificamente do carbono é muito bom vocês saberem, tá? Isso vai ajudar muito vocês na hora da prova, na hora do PAS, etc. Beleza? Galera, no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês uma manha para ajudar vocês a identificarem a hibridização de cada carbono, beleza?
Fique comigo e até o próximo vídeo.